Minha esposa ajeitou o vestido de seda caríssimo em frente ao espelho, sorriu para o reflexo e disse calmamente que estava saindo para um encontro e que eu não deveria esperá-la acordado. Ela achou que eu imploraria, que eu gritaria. Mas eu apenas respondi que esperava que ela dissesse exatamente aquilo. O rosto dela ficou pálido instantaneamente. O que Beatriz não sabia era que, enquanto ela passava batom, eu já tinha descoberto a conta secreta, o desfalque na empresa e o plano sujo que ela e meu sócio haviam criado para me destruir. A atmosfera na cozinha estava carregada, pesada como o ar antes de uma tempestade elétrica. Eu me chamo Roberto, tenho 44 anos, e até 3 meses atrás, acreditava ser o homem mais sortudo de Lisboa. Eu tinha um casamento sólido de 18 anos, 2 filhos maravilhosos, Lucas e Sofia, e um império de academias que gerava mais de 2 milhões de euros por ano. Mas naquela noite de terça-feira, a ilusão se estilhaçou com o som seco dos saltos altos de Beatriz batendo no piso de madeira. Ela entrou na cozinha vestindo algo que custava mais do que a nossa conta mensal de supermercado. Era um vestido cor de vinho, justo, provocante, o tipo de roupa que uma mulher casada não usa para visitar a mãe doente, que era a desculpa habitual dela. Nossos olhos se encontraram e eu vi algo perturbador. Não era culpa. Era antecipação. Ela queria o confronto. Com uma voz firme, ela anunciou que iria a um encontro e que eu não precisava esperar por ela. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela me observava, esperando a explosão, o drama, as lágrimas. Ela queria validar a narrativa de que eu era o marido instável e controlador. Mas algo dentro de mim congelou. Em vez de raiva, senti uma clareza gelada. As peças soltas dos últimos meses finalmente se encaixaram. As faturas de hotéis de luxo que eu nunca visitei, o comportamento esquivo do meu sócio e melhor amigo, Gustavo, e a frieza repentina da família dela. Eu a encarei, em vez de gritar, disse apenas que estava esperando que ela fosse honesta. A confiança dela desmoronou. O sorriso presunçoso desapareceu. Ela tentou recuar, gaguejou algo sobre ser apenas um jantar com amigos, mas o dano estava feito. Eu disse para ela ir e se divertir, pois teríamos muito o que conversar quando ela voltasse. Ela saiu batendo a porta, nervosa, sem entender minha calma. Assim que o motor do carro dela desapareceu na rua, eu não fui chorar no quarto. Fui direto para o meu escritório e abri meu laptop. A guerra havia começado e eu não pretendia perder. A primeira coisa que fiz foi acessar o aplicativo do banco. Cada segundo que a página levava para carregar parecia uma eternidade. Quando os extratos apareceram, meu estômago revirou. Não era apenas uma traição emocional, era um roubo sistemático. Havia saques em dinheiro totalizando 8.000 euros espalhados por 12 semanas. Presentes em joalherias onde nunca pisei. Jantares em restaurantes exclusivos nas noites em que ela dizia estar trabalhando até tarde na recepção da nossa academia. Mas o pior ainda estava por vir. Decidi verificar as contas da empresa, o negócio que levei 7 anos para construir do zero, transformando um estúdio alugado em uma franquia de sucesso. Gustavo, meu sócio, cuidava das finanças e do marketing. Eu confiava nele com minha vida. Ao abrir os registros corporativos, percebi que minha confiança havia sido a minha ruína. Havia transferências não autorizadas. Começaram pequenas, 500 euros aqui, 800 ali, sempre rotuladas como manutenção de equipamentos ou despesas de marketing. Mas nas últimas semanas, a audácia deles tinha crescido. 2 semanas atrás, uma transferência de 5.000 euros marcada como compra de novas esteiras foi enviada para uma conta que eu não reconhecia. Copiei o número da conta beneficiária e fiz uma verificação cruzada rápida no sistema bancário. O resultado me fez paralisar. A conta pertencia a Beatriz. Minha esposa estava desviando dinheiro da minha empresa, com a ajuda do meu sócio, para uma conta privada. Eles estavam financiando o romance deles com o meu suor e o futuro dos meus filhos. Tirei capturas de tela de tudo. Isso não era mais apenas um caso extraconjugal, era crime. Era apropriação indébita e fraude corporativa. Enquanto salvava os arquivos em um disco rígido externo, meu telefone tocou. Era Gustavo. Eram 9:30 da noite de uma terça-feira.
A voz dele soava tensa, artificial. Ele perguntou casualmente se estava tudo bem lá em casa, se Beatriz estava comigo. A pergunta era uma armadilha. Ele sabia que ela tinha saído para encontrá-lo, mas queria sondar se eu desconfiava de algo. Respondi secamente que ela tinha saído e perguntei por que ele estava ligando àquela hora. Ele gaguejou, inventou uma desculpa sobre uma entrega de equipamentos para o dia seguinte e desligou rápido demais. Naquele momento, percebi a profundidade do buraco em que me encontrava. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam coordenando os movimentos. Gustavo estava checando o terreno para garantir que eu continuasse sendo marido ignorante. Mas então, encontrei um documento na pasta compartilhada da nuvem que Gustavo esqueceu de proteger com senha. Era um rascunho de contrato de venda. Eles não queriam apenas roubar alguns milhares de euros. O plano era muito mais sinistro. Eles estavam planejando desvalorizar a empresa artificialmente, forçar uma crise financeira e me obrigar a vender minha parte por centavos, para que eles pudessem assumir o controle total. Senti o sangue ferver, mas mantive o foco. Eu tinha poucas horas antes de Beatriz voltar ou Gustavo perceber que eu havia acessado os arquivos. Precisava de provas irrefutáveis. Lembrei-me do sistema de segurança que instalei nas academias 6 meses atrás. Eram câmeras de alta definição com áudio, algo que Gustavo sempre reclamava ser um gasto desnecessário. Agora eu sabia o motivo. Acessei as gravações da unidade principal, onde Beatriz dizia ter passado as noites de quinta-feira trabalhando. Avancei a gravação para a data da semana passada. O escritório estava vazio até às 20 horas. Então, a porta se abriu. Beatriz entrou, seguida por Gustavo. Eles não estavam trabalhando. Eles estavam rindo, bebendo vinho caro na minha mesa de trabalho. Aumentei o volume do áudio. O que ouvi confirmou meus piores medos e me deu a arma que eu precisava. Beatriz disse claramente que não aguentava mais fingir, e Gustavo respondeu para ela ter paciência, pois em menos de um mês eles teriam dinheiro suficiente para comprar minha parte e me deixar sem nada. Eles brindaram a minha ruína na minha própria sala. Salvei o vídeo. Fiz 3 cópias de segurança. Olhei para o relógio. Eram quase 11 da noite. Os faróis do carro de Beatriz iluminaram a entrada de casa. Ela estava de volta, provavelmente pronta para continuar o teatro ou iniciar uma briga para justificar a saída. Mas ela não encontraria o marido passivo que deixou para trás. Ela encontraria o homem de negócios que construiu um império do nada. Eu apaguei as luzes do escritório, desci as escadas e me sentei na poltrona da sala, no escuro, esperando a chave girar na fechadura. O jogo tinha mudado, e agora, as cartas estavam todas na minha mão. Quando a chave girou na fechadura, o som ecoou pela casa silenciosa como um tiro de partida. Beatriz entrou, e a confiança que ela exibia horas antes havia desaparecido, substituída por uma cautela nervosa. Ao me ver sentado na penumbra, ela estancou. Não houve gritos da minha parte, apenas um silêncio calculado que a deixou visivelmente perturbada. Ela tentou iniciar uma explicação ensaiada, gaguejando sobre como o jantar tinha se estendido e como eu estava sendo paranoico, mas eu a cortei com um gesto simples, deslizando o tablet sobre a mesa de centro. A tela brilhava com as provas que eu havia coletado na última hora, os extratos bancários, as reservas de hotéis e o mais condenatório de tudo, a transferência de fundos corporativos para a conta pessoal dela. O rosto dela perdeu toda a cor quando percebi que ela reconheceu os números. Eu narrei os fatos com uma calma que me surpreendeu. Disse a ela que sabia sobre os 12.000 euros desviados, sobre as tardes de quinta-feira no hotel à beira do rio e sobre o envolvimento de Gustavo. Ela tentou negar, tentou apelar para a emoção, dizendo que eu estava imaginando coisas, mas quando mencionei o vídeo de segurança do escritório, a resistência dela quebrou. Beatriz desabou na poltrona oposta, as lágrimas escorrendo, não de arrependimento, mas de medo puro. Ela percebeu que o marido complacente que ela achava que conhecia havia desaparecido. Pressionei-a por detalhes, e o que ela revelou foi muito pior do que um simples caso amoroso. Entre soluços, ela confessou o plano mestre que havia arquitetado com Gustavo. Eles não queriam apenas fugir juntos, eles queriam o meu império.
A estratégia era cruel e brilhante. Gustavo vinha manipulando os livros contábeis há meses, inflando despesas e cancelando contratos lucrativos propositalmente para fazer a empresa parecer instável. O objetivo final era declarar uma insolvência fraudulenta. Eles pretendiam fazer o negócio parecer falido no papel para que o banco ou investidores externos forçassem uma venda de emergência. Nesse cenário de crise fabricada, Gustavo, utilizando uma empresa de fachada em nome de um primo, compraria minha parte e a dele por uma fração do valor real, alegando estar salvando o negócio das dívidas. Eu sairia sem nada, com minha reputação profissional destruída, enquanto eles ficariam com uma rede de academias lucrativa, limpa de dívidas reais, pronta para ser relançada sob uma nova marca. Era uma armadilha perfeita. Eles usaram meu dinheiro para financiar o adultério e usariam minha própria empresa para financiar a nova vida deles. Ouvir aquilo fez meu sangue gelar, mas também me deu a munição final. Isso não era mais uma disputa doméstica, era uma conspiração criminosa documentada. Ordenei que ela se sentasse à mesa da cozinha e escrevesse tudo. Cada encontro, cada centavo roubado, cada detalhe do plano de falência fraudulenta. Avisei que, se ela omitisse uma única vírgula, eu ligaria para a polícia imediatamente e entregaria as provas de desfalque. O medo da prisão foi maior que a lealdade a Gustavo. Ela escreveu por 2 horas, enchendo 5 páginas com uma confissão detalhada, assinando cada folha com a mão trêmula. Enquanto ela escrevia, eu enviava cópias digitais para um servidor seguro na nuvem e para o meu advogado, Ricardo, que já estava acordado e aguardando minhas instruções. Quando ela terminou, ordenei que ela fosse para o quarto de hóspedes e trancasse a porta. Deixei claro que ela não veria as crianças pela manhã e que seu acesso às contas bancárias já estava bloqueado. Subi as escadas, ouvindo o choro abafado dela através da porta, mas não senti pena. A mulher que eu amava não existia mais, aquela era apenas uma cúmplice que tentou destruir o futuro dos meus filhos. Voltei para o escritório e comecei a preparar a segunda fase do meu contra-ataque. Eu precisava agir rápido. Gustavo chegaria à empresa às 7 da manhã, esperando encontrar um sócio ignorante e uma amante cúmplice. Mal sabia ele que estava prestes a entrar na cova dos leões. Eu não ia apenas me defender, eu ia usar a própria ganância dele para destruí-lo. O sol começava a nascer sobre Lisboa, e com ele, a promessa de um acerto de contas brutal. Consegui dormir apenas 3 horas no sofá da sala, acordando com o sol a bater no meu rosto e a certeza gélida de que a minha vida antiga tinha acabado. A primeira tarefa do dia foi a mais difícil de todas, manter a normalidade para os meus filhos. Preparei o pequeno almoço, fiz o café forte e menti com um sorriso no rosto quando Lucas e Sofia perguntaram pela mãe. Disse-lhes que ela tinha ido cedo ajudar a avó, que não se sentia bem. Ver os rostos inocentes deles, alheios ao furacão que estava prestes a destruir a nossa família, apenas fortaleceu a minha determinação. Deixei-os na escola com um abraço mais demorado do que o habitual e conduzi diretamente para o centro de Lisboa, onde o escritório do meu advogado, Ricardo, ficava no 20º andar de um prédio de vidro. Ricardo já estava à minha espera, com a confissão assinada de Beatriz e as provas do desvio de fundos espalhadas sobre a mesa de mogno. Ele era um homem pragmático, habituado a divórcios feios, mas até ele ficou chocado com a frieza do plano de falência fraudulenta. A sugestão dele foi imediata e agressiva: congelar todas as contas, chamar a polícia e entrar com o pedido de divórcio litigioso naquela mesma manhã. Mas eu tinha passado a noite a pensar, e a raiva inicial tinha se transformado em algo mais estratégico. Se eu atacasse agora, Gustavo entraria em modo de defesa, contrataria os melhores advogados e arrastaria o processo por anos, gastando o dinheiro que me roubou. Não, eu precisava de algo mais definitivo. Eu precisava que ele se entregasse. Expliquei a Ricardo meu plano, uma estratégia de cavalo de Troia. Eu não iria entrar no escritório como o marido vingativo e o sócio furioso. Eu iria entrar como o homem quebrado, o marido traído que perdeu a vontade de viver e de lutar. Ricardo hesitou, preocupado com os riscos, mas acabou por concordar em redigir o documento específico que eu precisava. Era um contrato de cessão de cotas armadilhado, uma obra de arte jurídica que parecia um presente, mas era uma sentença de morte financeira. Com os papéis na pasta, dirigi-me à sede das nossas academias.
Antes de sair do carro, desapertei a gravata, despenteei o cabelo e forcei uma postura curvada, de derrota. Quando entrei no escritório de Gustavo, ele estava ao telefone, parecendo nervoso. Ao me ver naquele estado, a tensão nos ombros dele relaxou visivelmente. Ele esperava um leão, mas viu um cordeiro ferido. Sentei-me à frente dele sem dizer uma palavra por um longo minuto, deixando o silêncio trabalhar a meu favor. Gustavo perguntou o que se passava, fingindo inocência, mas eu cortei o teatro imediatamente. Disse-lhe, com a voz embargada e baixa, que sabia sobre ele e Beatriz. Disse que tinha visto as mensagens, que sabia do caso amoroso. O rosto dele ficou pálido, mas eu levantei a mão em sinal de rendição antes que ele pudesse negar. Continuei a minha atuação, dizendo que não tinha forças para lutar, que o meu coração estava despedaçado e que eu só queria ir embora, pegar nos meus filhos e recomeçar longe dali. Disse-lhe que ele tinha vencido e que podia ficar com a empresa, com os problemas, com tudo. Eu só queria uma saída rápida. A ganância nos olhos de Gustavo acendeu-se como um farol. Ele estava a ver o sonho dele concretizar-se sem ter de disparar uma única bala. Perguntou o que eu queria. Coloquei a pasta na mesa e deslizei o contrato na direção dele. A minha proposta era simples e absurda, eu vendia a minha parte de 50% da empresa por 250 mil euros, um valor ridículo, menos de um quarto do que realmente valia. A única condição era que o pagamento fosse feito em 30 dias e que a transição fosse imediata. Gustavo mal conseguia esconder o sorriso vitorioso. Ele folheou o contrato rapidamente, os olhos fixos apenas no valor baixo e na cláusula de transferência de propriedade. O que a arrogância o impediu de ver, o que ele não leu com atenção nas entrelinhas da página 4, foi a cláusula de assunção de responsabilidade retroativa. Ao assinar aquele documento para comprar a minha parte a preço de saldo, ele estava, legalmente, a declarar que tinha conhecimento total e aprovava todas as transações financeiras realizadas no último ano fiscal, assumindo pessoalmente a responsabilidade por qualquer irregularidade contabilística anterior à data da assinatura. Ele achou que estava a aproveitar-se de um homem emocionalmente instável para fazer o negócio do século. Na realidade, ele estava a assinar uma confissão de culpa que o ligava diretamente a cada euro desviado e a cada fraude fiscal que ele e Beatriz tinham cometido. Com uma caneta de ouro que eu lhe ofereci no aniversário do ano passado, ele assinou o destino dele. Apertou a minha mão com uma falsa solenidade, dizendo que sentia muito que as coisas tivessem terminado assim, mas que cuidaria bem do nosso legado. Eu apertei a mão dele, sentindo suor frio na palma do traidor, e saí do escritório. Enquanto caminhava para o elevador, endireitei as costas e ajeitei a gravata. A primeira parte do plano estava concluída. Gustavo agora era o único dono legal de uma fraude que ele mesmo tinha acabado de certificar. Ele pensava que tinha roubado a minha empresa, mas eu tinha acabado de lhe oferecer uma granada sem o pino. Entrei no carro e liguei para Ricardo. A armadilha estava armada, e agora só faltava fechar o cerco. Mas antes de dar o golpe final, eu tinha mais uma visita a fazer, uma visita que revelaria o último e mais doloroso segredo desta teia de mentiras. A mãe de Beatriz, a minha sogra, que eu achava ser uma aliada, estava prestes a descobrir que em jogos de xadrez, até as rainhas caem. A viagem até a casa da minha sogra, Dona Lorena, foi o percurso mais curto e, ao mesmo tempo, o mais satisfatório da minha vida. Lorena sempre foi uma mulher de aparências, vivendo numa moradia antiga no Restelo que mal conseguia manter, mas ostentando uma linhagem aristocrática que só existia na cabeça dela. Durante anos, ela tratou-me como o genro novo rico, o homem que sujava as mãos para ganhar dinheiro, indigno da sua preciosa filha. O que ela não sabia era que eu tinha guardado a cartada final para ela, um segredo que descobri ao analisar a correspondência digital de Gustavo naquela madrugada insone. A traição não se limitava a um caso amoroso, era um negócio de família. Ao entrar na sala de estar dela, com os seus tapetes persas gastos e cheiro a lavanda antiga, fui recebido com o desprezo habitual. Ela sabia do plano. Mais do que isso, ela era parte fundamental dele. Sem dizer uma palavra, coloquei sobre a mesa de chá dela uma cópia dos e-mails trocados entre ela e Gustavo. A revelação que fiz a seguir tirou-lhe o chão.
Eu sabia que ela não tinha apenas encoberto as traições de Beatriz, servindo de álibi nas noites de quinta-feira. Eu sabia que ela era a investidora anônima que Gustavo mencionava nos documentos. Lorena tinha hipotecado a própria casa, o seu último bem real, para fornecer a Gustavo a liquidez necessária para comprar a minha parte da empresa a baixo custo. Ela tinha apostado tudo na minha ruína, esperando lucrar com o relançamento da marca e garantir a sua velhice dourada. Com uma calma terrível, expliquei-lhe a situação atual. Disse-lhe que tinha acabado de vender a minha parte a Gustavo e que o dinheiro que ela lhe emprestou já estava, irrevogavelmente, na minha conta bancária. O rosto dela iluminou-se por um breve segundo, achando que tinham vencido, até que eu soltei o golpe de misericórdia. Revelei que, no momento em que saísse daquela casa, eu iria notificar as autoridades fiscais e a polícia judiciária sobre a fraude sistemática na empresa. As ações que Gustavo acabará de comprar com o dinheiro dela não valeriam nada na manhã seguinte. A empresa seria congelada, auditada e, provavelmente, liquidada para pagar as dívidas fiscais que Gustavo assumiu ao assinar o meu contrato. O investimento dela tinha virado pó. A casa onde estávamos, a garantia do empréstimo bancário que ela fez, seria executada pelo banco em poucos meses. Deixei-a ali, paralisada no seu sofá de veludo, a tentar processar que a sua ganância a tinha deixado sem teto e sem honra. Saí da casa dela e conduzi de volta ao escritório central, onde o ato final estava prestes a começar. Eram 5 da tarde. Gustavo estava na sala de reuniões, a celebrar com champanhe, provavelmente a sonhar com o futuro império que pensava ter roubado. Ele não estava sozinho, tinha chamado Beatriz para comemorar, e ela estava lá, com os olhos inchados de chorar, mas a tentar sorrir para o amante vencedor. A minha entrada não foi solitária. Atrás de mim vinham 2 auditores forenses independentes e o meu advogado, Ricardo. A música parou. O sorriso de Gustavo congelou quando viu quem me acompanhava. Sem levantar a voz, informei os presentes que, como ex-sócio e credor, estava a exercer o meu direito de solicitar uma auditoria imediata devido a irregularidades detectadas antes da venda. Gustavo riu, nervoso, e tentou argumentar que a empresa agora era dele e que eu não tinha poder ali. Foi então que Ricardo lhe entregou a cópia do contrato que ele tinha assinado horas antes, sublinhando a cláusula de responsabilidade total. Expliquei-lhe, como quem explica a uma criança, que ele tinha acabado de comprar não apenas os ativos, mas também todos os passivos e responsabilidades criminais da gestão anterior. Ao assinar aquele papel sem ler, cego pela ambição de me comprar por tuta e meia, ele tinha confessado legalmente ser o único responsável por qualquer desvio, passado ou presente. A cor fugiu do rosto dele. Ele olhou para Beatriz, depois para mim, e finalmente percebeu a armadilha em que tinha caído. Eu não tinha vendido a minha parte por fraqueza, eu tinha vendido para me livrar da âncora antes que o barco afundasse, e ele tinha pago para ser o capitão do naufrágio. O silêncio na sala foi quebrado pelo som da notificação no telemóvel de Beatriz. Era a mãe dela, Lorena, a ligar em pânico, provavelmente para contar que tinham perdido tudo. Beatriz olhou para mim com um terror absoluto. Ela percebeu que o dinheiro do golpe tinha desaparecido, que a mãe estava falida e que o amante estava prestes a ser preso. Num último ato de desespero, Gustavo tentou rasgar o contrato que estava na mesa, mas era tarde demais. Os originais já estavam digitalizados e registrados em cartório. A polícia, que Ricardo tinha contactado previamente com as provas de desfalque, estava a subir no elevador. Eu olhei para o relógio na parede, o mesmo que tínhamos pendurado juntos quando abrimos a primeira academia, e senti apenas um vazio imenso. A vingança estava completa, mas não havia alegria, apenas a satisfação fria de ver a justiça ser feita pelas minhas próprias mãos. Enquanto os agentes entravam na sala para levar Gustavo para interrogatório e apreender os computadores de Beatriz, virei costas e caminhei em direção à saída. Eu tinha os meus filhos, a minha dignidade e o capital para recomeçar, enquanto eles ficavam para trás, a devorar-se uns aos outros nas ruínas do que construíram. O meu passado ficava ali, naquela sala de reuniões, o meu futuro começava agora, do lado de fora daquela porta de vidro. Os meses que se seguiram àquela tarde fatídica no escritório foram um turbilhão caótico de processos judiciais, interrogatórios policiais e manchetes de jornais locais que expuseram a podridão escondida sob a fachada de sucesso de Gustavo e da minha ex-mulher.
A queda deles não foi rápida e misericordiosa, foi lenta, pública e humilhante. Gustavo tentou de tudo para se salvar. Alegou que eu o tinha enganado, que o contrato era abusivo, que ele não sabia das irregularidades que ele mesmo tinha assinado. Mas o sistema judicial é frio e baseia-se em provas documentais. Aquele contrato, combinado com a auditoria forense que revelou anos de evasão fiscal e desvio de fundos corporativos, foi o último prego no caixão dele. Ele foi condenado a 5 anos de prisão efetiva por fraude fiscal, abuso de confiança e gestão danosa. A última vez que o vi, ele estava a ser algemado no tribunal, trocando seus fatos italianos feitos à medida por um futuro cinzento atrás das grades. A arrogância tinha desaparecido, restando apenas um homem que achou que era mais esperto do que a lei e acabou por perder a própria liberdade. Para minha sogra, Dona Lorena, o destino reservou uma ironia cruel. A aristocrata do Restelo, que hipotecou o único teto que tinha para financiar a traição da filha, viu o banco executar a dívida sem piedade. Como a empresa de Gustavo foi liquidada para pagar aos credores e ao Estado, o investimento dela evaporou-se. Acompanhei de longe, através dos relatórios do meu advogado, o processo de despejo. Ela foi obrigada a sair daquela casa cheia de memórias e pretensões, levando apenas algumas malas de roupa, para ir viver num pequeno quarto alugado na periferia, sustentada por uma pensão mínima que mal cobria os medicamentos. A mulher que me desprezava por eu ter construído a minha fortuna com trabalho duro, agora dependia da caridade alheia, amargurada e sozinha, culpando o mundo pela ruína que a sua própria ganância construiu. Mas a batalha mais difícil não foi contra Gustavo ou Lorena, foi no tribunal de família, pela custódia dos meus filhos. Beatriz tentou desempenhar o papel de vítima até o fim. O advogado dela tentou pintar-me como um homem vingativo que orquestrou uma armadilha financeira, mas a juíza, uma mulher severa e perspicaz, não se deixou levar por lágrimas teatrais. Quando apresentei as provas de que Beatriz deixava os filhos sozinhos para se encontrar com o amante, de que desviava dinheiro destinado à educação deles para comprar joias e estadias em hotéis, e de que planeava ativamente destruir o patrimônio do pai das crianças, a decisão foi inevitável. Consegui a guarda total de Lucas e Sofia. A Beatriz foi concedido apenas o direito a visitas supervisionadas quinzenais, e mesmo essas, ela raramente aproveitava no início, demasiado envergonhada pela sua nova realidade. Ela passou de esposa de um empresário de sucesso para a caixa de supermercado, vivendo num apartamento partilhado, tentando reconstruir uma vida a partir dos escombros que ela mesma criou. O primeiro ano como pai solteiro a tempo inteiro foi desafiador, mas libertador. Sem a toxicidade de um casamento falhado a pairar sobre nós, a nossa casa tornou-se finalmente um lar. Lucas, que carregava a mágoa silenciosa de ter percebido a traição da mãe antes de mim, começou a sorrir novamente. Sofia, com a resiliência típica da juventude, floresceu na escola e nas aulas de natação. Passamos muitas noites a conversar, a curar feridas antigas, e garantir que eles nunca sentissem falta de amor ou de estabilidade. Expliquei-lhes que as pessoas cometem erros, alguns imperdoáveis, mas que isso não definia quem nós éramos. Eles aprenderam, da maneira mais dura, o valor da lealdade e da verdade. Com o dinheiro da venda da minha parte da empresa, aquele cheque que Gustavo pagou achando que me estava a roubar, e com as minhas poupanças pessoais que protegi da ganância deles, comecei de novo. Não quis reconstruir o império de academias imediatamente. Em vez disso, abri uma pequena consultora de gestão desportiva. Trabalhava menos horas, ganhava o suficiente para vivermos confortavelmente, o mais importante, tinha tempo para ver os meus filhos crescerem. A ironia suprema é que, sem o peso morto de um sócio corrupto e de uma esposa gastadora, a minha nova empresa tornou-se lucrativa em menos de 6 meses. O sucesso, descobri, é muito mais fácil de alcançar quando estamos rodeados de integridade. Cerca de 2 anos depois de tudo ter acontecido, encontrei Beatriz por acaso num parque num domingo à tarde. Ela estava sentada num banco, a observar outras famílias, com uma expressão de profunda tristeza. Ela parecia 10 anos mais velha, a beleza que ela tanto valorizava tinha sido erodida pela amargura e pelas dificuldades. Os nossos olhares cruzaram-se por um momento. Não senti raiva, nem ódio, nem sequer desejo de vingança. Senti apenas indiferença.
Ela era uma estranha, alguém que eu conheci numa outra vida. Ela fez uma menção de se levantar, talvez para vir falar comigo, para pedir perdão ou talvez dinheiro, mas eu simplesmente virei a cara e continuei a andar de mão dada com a minha filha. O passado estava enterrado. Naquela noite, enquanto jantávamos rissóis e arroz de tomate, a rir de uma piada parva que o Lucas contou, olhei à volta da mesa e tive uma epifania. A vingança, a verdadeira vingança, não foi ver o Gustavo na prisão ou a Beatriz na miséria. Isso foi apenas justiça, uma consequência necessária das ações deles. A verdadeira vingança foi isto: sobreviver, prosperar e ser feliz sem eles. Eles tentaram tirar-me tudo, a minha dignidade, o meu dinheiro, a minha família. Mas falharam. Eu construí uma fortaleza sobre a honestidade, enquanto eles construíram castelos de areia sobre mentiras. E quando a maré subiu, como sempre sobe, eu permaneci de pé. Aprendi que a vida tem uma forma curiosa de equilibrar as contas. Não precisamos de sujar as mãos com ódio ou violência. Basta ter paciência, inteligência e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo parece estar a desabar. Hoje, sou um homem mais cauteloso, sim, mas também sou um homem mais completo. Tenho o respeito dos meus filhos, a paz da minha consciência e a liberdade de viver a minha vida nos meus próprios termos. E isso, no final de contas, é uma vitória maior do que qualquer fortuna que eles tentaram roubar. A história da traição acabou, mas a minha história, a nossa história, estava apenas a começar, escrita agora com tinta permanente de verdade e amor.